Eu já aviso desde o começo que todos os nomes citados aqui foram alterados. Faço isso por respeito e proteção às pessoas envolvidas. Peço desculpas também pelo tamanho do relato, mas existem experiências que não podem ser resumidas sem perder o peso do que foi vivido. Sou de Fortaleza, e o que vou contar aconteceu comigo durante uma projeção espiritual que ainda hoje me deixa inquieto. Na minha família, sempre existiram sinais fortes de mediunidade. O caso mais marcante é o da minha mãe e o da minha avó. Minha mãe, apesar de ser católica praticante, passou a viver algo que nem ela mesma consegue explicar totalmente. Quase todas as noites, durante o sono, ela relata sair do corpo e ser conduzida a lugares que ela descreve como regiões de sofrimento espiritual. Segundo ela, é recebida por um grupo de freiras que a orientam em missões de auxílio a espíritos em dor. Ela sente medo, muito medo, mas diz que essas entidades afirmam que ela está sendo preparada para aprender a servir. As experiências dela dariam outro relato inteiro. Neste, preciso falar das minhas. Desde muito jovem, sempre tive sonhos estranhos, sonhos vívidos demais. Eu enxergava meu próprio corpo dormindo, sentia que não estava exatamente sonhando. Durante muito tempo, não soube dar nome a isso, até entender que se tratavam de projeções espirituais. Já havia relatado uma experiência anterior em que fiquei preso em uma espécie de versão invertida da minha casa, como se fosse o mesmo lugar, mas distorcido, espiritualizado, silencioso demais. Mas nada se compara ao que vivi dessa vez. Ainda escrevo esse relato com a sensação de não estar totalmente desperto. Na projeção, senti como se fosse lançado para longe, atravessando o espaço, até cair em um vale devastado. O chão era escuro, irregular, e o ar parecia pesado, quase sufocante. À medida que eu caminhava, ouvia lamentos, gritos abafados, choros constantes. Vi pessoas presas por correntes enormes, que pareciam não apenas amarrar seus corpos, mas suas próprias culpas. Elas estendiam as mãos em minha direção, implorando ajuda. Entre elas, circulavam entidades assustadoras, espíritos deformados, com formas grotescas, como se fossem moldados pelo ódio e pelo sofrimento. Alguns pareciam carcereiros, outros apenas observavam como predadores. Um deles tinha algo que lembrava chifres, e naquele momento me perguntei se aquilo que aprendi a chamar de demônio seria, na verdade, espíritos humanos completamente corrompidos. Continuei andando, e o cenário deixou de parecer uma cidade destruída por guerra. Tornou-se apenas um vale infinito de ruína. À frente surgiu uma construção imensa, parecida com um coliseu antigo, mas em frangalhos. De dentro vinham gritos desesperados. Parte da estrutura parecia queimar, e espíritos hostis guardavam a entrada. Aquilo me lembrou, de forma perturbadora, as descrições do Tártaro da mitologia grega, que eu estudava quando criança. Sempre fui fascinado por mitologia e por histórias de civilizações perdidas, como Atlântida. Naquele momento, o sentimento era uma mistura de horror e fascínio. Entrei no Coliseu. Dentro, o cenário era ainda pior. No centro da arena, pessoas eram atacadas e chicoteadas por entidades cruéis. Nas arquibancadas, outros espíritos assistiam e riam, como se aquele sofrimento fosse entretenimento. Atrás das arquibancadas, havia portões de grades pesadas. Eram celas. Entrei em uma delas. Ali, vi duas mulheres ajoelhadas, amarradas, usando máscaras de ferro semelhantes às antigas máscaras da vergonha. Pareciam mãe e filha. Usavam vestes brancas e púrpuras, mas estavam visivelmente enfraquecidas. A mais velha gritava com arrogância, dizendo que era uma nobre, uma senhora poderosa, que não merecia estar ali. Dizia que seus exércitos viriam resgatá-la. A entidade que parecia comandar aquela cela respondeu friamente que ali elas não eram nada além de escravas da própria dor e culpa. Em seguida, arrancou a máscara da mulher mais velha.
Apesar do corpo adornado por joias, o rosto estava completamente desfigurado. Aquilo me fez sair correndo, tomado pelo pavor. Algo importante. A maioria daqueles espíritos parecia não me notar. Ou talvez estivessem tão mergulhados em sofrimento que não conseguiam perceber minha presença. Corri até sair do Coliseu e entrei em uma construção que lembrava uma igreja. Ali, tudo mudou. Pela primeira vez, minha presença foi percebida. As entidades das trevas começaram a me perseguir. Corri desesperadamente. Senti o cansaço físico mesmo estando fora do corpo. O ambiente começou a mudar. Colunas, estátuas, tochas. Tudo lembrava a Grécia Antiga. Saí do Coliseu e vi uma grande colina com escadas de mármore levando ao topo, onde havia um palácio imponente. Pessoas subiam aquelas escadas acorrentadas umas às outras. Vestiam roupas elegantes, douradas, púrpuras, rostos vazios. Do topo, uma voz ecoava, explicando que aquelas almas estavam ali por todo o sofrimento que causaram em vida. Uma mulher conseguiu se soltar das correntes e desceu correndo. Eu a segui. Um clarão intenso desceu do alto e nos atingiu. Apaguei. Quando despertei, estava em uma cidade completamente diferente. A atmosfera era leve. Sabia que não era uma cidade física, mas espiritual. Caminhei e, sentada em uma calçada, vi minha avó segurando um terço. A abracei e pedi perdão por todas as vezes que não a ouvi. Mais adiante, encontrei minha tia já falecida. Em vida, ela foi uma pessoa difícil, arrogante, materialista. Pedi perdão por todas as vezes que fui conivente com críticas contra ela. Nos abraçamos. Ela pediu oração. Pouco depois, voltei ao corpo. Liguei para minha avó e pedi que colocasse minha tia em suas orações. Como espírita, acredito que o umbral não seja punição, mas consequência. Não existe um Deus castigador, mas consciências presas ao próprio orgulho. Cada espírito vê aquele plano da forma que consegue compreender. Talvez por isso eu tenha visto tudo como se fosse a Grécia Antiga. Esse foi meu relato. Conto exatamente como vi, sem adornos. O que aquilo realmente é, talvez só a espiritualidade saiba. Um forte abraço a todos que ousam olhar para além do véu. Em breve, volto com mais relatos. Desde já, deixo claro que não direi meu nome verdadeiro. Podem me chamar de Elisa. Já enviei outros relatos antes, inclusive um que chegou a ser narrado, e isso me deixou muito emocionada. Não costumo afirmar que sou sensitiva ou médium, porque, sinceramente, não sei dizer se sou. O que sei é que nunca fui como a maioria das pessoas. Desde criança, carrego experiências que não consigo explicar de forma simples. Tenho sonhos premonitórios. Não são sonhos aleatórios. São sonhos que parecem avisos. Às vezes, sinto que não são para mim, mas para outras pessoas. Desde pequena, sonho repetidamente com uma grande guerra que vem do céu para atacar a humanidade. Em alguns sonhos, o céu se abre em fogo. Em outros, surgem naves enormes, silenciosas e ameaçadoras. O cenário muda, mas o sentimento é sempre o mesmo. Medo, urgência e a certeza de que aquilo não é apenas imaginação. Até hoje esses sonhos continuam. Em quase todos, estou correndo, tentando me esconder para não ser atingida. Curiosamente, em muitos deles, procuro desesperadamente um par de coturnos, como se eu não pudesse enfrentar o caos sem eles. Sempre associei isso a um estado de alerta constante. Talvez por isso eu anote tudo. Tenho um bloco no celular onde registro cada sonho estranho, cada detalhe, cada sensação. Aprendi que, se não escrever, esqueço. E esquecer, no meu caso, parece errado. Não são apenas sonhos. Algumas coisas aconteceram comigo e com meu marido diante de outras pessoas. Situações tão estranhas que só acredita quem presenciou. Não conto para quase ninguém, porque sei que soaria absurda demais. Mas o que vou relatar agora não é sobre isso.
Recentemente, ouvi um relato narrado no canal que falava sobre outra dimensão, um lugar estranho, sujo, pesado. Aquilo despertou algo em mim. Fui imediatamente ao meu bloco de anotações e reli um sonho que eu havia tido anos atrás. Ao reler, senti um arrepio. Eu havia esquecido muitos detalhes e revivê-los foi perturbador. Esse foi, sem dúvida, o sonho mais sinistro da minha vida. O que vou contar agora é exatamente como escrevi logo depois de acordar, com algumas adaptações apenas para tornar o relato mais claro. Naquela noite, sonhei que estava em um lugar amplo, aberto, com uma grama extremamente verde. O céu era claro demais, quase artificial. Havia pessoas ao redor, pessoas que eu não conhecia, mas que pareciam agir com naturalidade, como se aquele lugar fosse rotina. Elas caminhavam, conversavam, trabalhavam. Eu apenas observava, tentando entender o que faziam ali. Comecei a andar atrás delas. Em determinado ponto, percebi algo estranho. Havia uma porta no chão. Não era uma porta comum, mas uma espécie de acesso oculto. Apenas algumas pessoas podiam entrar. Fiquei observando de longe, até que uma mulher se aproximou de mim. Ela usava roupas claras e lembrava muito uma enfermeira. Sem dizer muita coisa, fez um gesto para que eu a seguisse. Entrei. Descemos por uma escada estreita que levava ao subsolo. Conforme descíamos, um cheiro insuportável começou a subir. Era um mau cheiro forte, ácido, que causava náusea. Quando chegamos ao final da escada, me vi em um lugar que parecia um misto de hospital com necrotério. Tudo era sujo, escuro, tomado por moscas. Pessoas vestidas de branco trabalhavam ali, mas quando me viam, lançavam olhares estranhos, como se perguntassem silenciosamente o que eu estava fazendo naquele lugar. A mulher que me acompanhava percebeu isso e me entregou um crachá. Assim que o coloquei, os olhares cessaram. Passei a circular livremente. Eu estava enojada e ao mesmo tempo curiosa. Tudo ali era imundo, corrimãos, portas, paredes. Os trabalhadores tocavam em tudo com naturalidade, como se já estivessem acostumados. Eu evitava contato, usando os cotovelos, tentando não encostar em nada. O cheiro era quase insuportável. Mais adiante, vi algo que me gelou por dentro. Por trás de uma meia parede havia macas. Em algumas, pessoas que pareciam doentes. Em outras, corpos imóveis. Pelo cheiro, tive certeza de que algumas estavam mortas. Vi partes de corpos cobertas por lençóis brancos. Em uma das macas, uma figura tentou se levantar e tocou uma funcionária de branco, como se pedisse ajuda. Consegui ver melhor essa pessoa. Parecia muito velha, extremamente magra, com expressão de dor profunda. Um dos olhos era completamente escuro, preto, sem vida, como já ouvi em outros relatos sobre entidades do além. Os cabelos eram poucos, grisalhos e sujos. A aparência lembrava mais um corpo em decomposição do que uma pessoa viva. Naquele momento, fui tomada por medo e nojo. Me perguntei se aquele lugar era de tortura ou de cura. Se ali as pessoas estavam sendo ajudadas ou apenas mantidas em sofrimento. À medida que avançava, senti, mais do que vi, a presença de baldes cheios de restos humanos. Sangue escorria por ralos no chão. Curiosamente, os trabalhadores não pareciam maus. Tinham expressões tranquilas. Alguns até sorriam para mim quando notavam meu crachá. Me afastei daquela ala e tentei me aproximar mais dos funcionários para entender o que era aquele lugar. Alguns estavam em horário de descanso e me ofereceram algo para comer. Parecia uma comida pesada, nojenta, algo que me causou repulsa imediata. Nesse momento, acordei. Meu marido estava se despedindo para ir trabalhar. Assim que ele saiu, voltei a dormir. Retornei ao mesmo lugar. Dessa vez, tudo parecia menos estranho. Eu já conhecia o ambiente, senti que não estava ali por acaso. Comecei a ajudar. Fui até a cozinha e comecei a orientar os funcionários sobre organização e higiene. Ensinei como limpar, como cozinhar melhor,
como tornar aquele ambiente minimamente mais digno. Não cheguei a visitar outros setores, mas tive a certeza de que minha presença ali era para isso. Ajudar, organizar, minimizar aquele horror. Acordei novamente. Dessa vez, acordei lúcida, lembrando de tudo. Não senti medo, apenas nojo. Durante horas parecia que o cheiro daquele lugar ainda estava comigo. Por isso anotei tudo. Sabia que, se não escrevesse, esqueceria. Até hoje me pergunto, onde eu fui? Aquilo era um sonho? Outra dimensão? Um tipo de umbral? Um local de tratamento espiritual? Não sei. Só sei que nunca mais esqueci. Esse foi meu relato. Espero que faça sentido para alguém além de mim.